Guardando o professor Delmas. Fabinho, Fala aí, Delmitas. você tá me vendo bem? Como eu tô? Ó, a única coisa é que a sua tela tá deitada. Aí, Tudo bem com você? peraí, tá? Tudo bem, e você, Fabinho? Tudo bem também. Vamos esperar o pessoal. Fica melhor, né? Ó, deixa eu só fazer um teste. Eu pensei em usar o fone de ouvido, só que eu tenho a impressão que fica ruim o som. Tá dando alguma interferência? Tá legal o som pra você aí? Não, eu tô te ouvindo bem. Eu estou com fone de ouvido, eu prefiro. Tá. Beleza. Peraí, deixa eu me organizar. Dani, lá da unidade, entrando a Dani. Bem-vindas, bem-vindos aí, gente, para nossa live. Oi, Dani, da Gerência de Desenvolvimento, entrando. Bom, enquanto a gente está iniciando aí o nosso diálogo, talvez alguns dos que estão assistindo não conhecem eu ou você, né? Porque pode ser aluno de um de nós dois e não conhece ambos. A gente podia começar se apresentando. Sim. Pode ser, Delmas? Pode ser, Fabinho. Eu começo Você ou quer você... que eu comece? Tanto faz. Então começa. Bom, meu nome é Fábio, sou professor nas áreas de hospitalidade e desenvolvimento social pelo programa Aprendizagem no Senac Aclimação. E eu costumo dizer nas redes sociais que eu sou professor, pesquisador, ativista e folião. Não necessariamente nessa ordem. A gente, até para contextualizar e a proposta da live, a gente está fechando aí um ciclo de 3 temas que a gente trabalhou aí abordando a hospitalidade. A gente começou falando da hospitalidade e diversidade, pensando a hospitalidade comercial. Depois a gente falou um pouquinho de hospitalidade doméstica com a professora Cris Lar. Beijo, Cris. Bruno também, que participou da primeira. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre hospitalidade pública com o Delmitas querido. Quer se apresentar? Sim. Eu sou o professor Delmas. Eu sou professor de gastronomia. Eu atuo como professor de gastronomia por volta de aproximadamente 6 anos. Mas sou professor de jiu-jitsu também, sou faixa preta de jiu-jitsu terceiro dan. Dou aula de jiu-jitsu há muitos anos, há mais de 20 anos. E trabalho na cozinha. O primeiro lugar que eu trabalhei na cozinha foi em 1987. E de lá para cá venho trabalhando em muitos outros lugares. O último lugar que eu trabalhei foi no Senac como professor. Antes do Senac, no último restaurante que eu trabalhei foi no Centro Britânico Brasileiro, lá em Pinheiros, o consulado inglês. Trabalhei lá por volta de 11 anos, acredito, deu por aí. Eu também gosto da área de pesquisa, eu gosto de ser chamado de professor, gosto muito de ser chamado de professor, porque eu lutei muito para isso, sabe, Fabinho? Eu quis ser professor, eu sempre quis ser professor, eu tenho muito interesse pelos alunos. E estou aqui com esse querido Fabinho aí para a gente fazer essa live e discutir um pouco sobre a gastronomia e hospitalidade. Legal, Delmitas. Pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes de novo. Todos, né? Já que a gente vai falar então de hospitalidade e gastronomia, eu queria que você começasse falando o que você gosta de cozinhar quando você recebe alguém em casa. Bom, eu gosto de fazer de tudo, né, Fabinho? Depende muito da ocasião que eu vou receber. Se é para um almoço, se é para um final de tarde, para um brunch, se é à noite para um jantar, por exemplo. No aniversário da minha mulher, por exemplo, da Eliane, já que nós estamos pertinho do Dia das Mães aí, que é uma data tão importante, né? Sim. Ela costuma chamar 10, 12 amigas dela e eu faço um jantar para elas, sabe? O último jantar que eu fiz para elas, eu fiz com um ceviche de entrada, se não me engano,
No prato principal fiz uma paella e de sobremesa fiz tiramisu. Foi alguma coisa assim. Agora, as pessoas costumam vir aqui na minha casa, e todos que vêm na minha casa ficam na cozinha. A gente sempre acaba ficando aqui na cozinha. Então, quando é minha família, eu faço pão de queijo, não, eu faço chili, por exemplo, chili de carne. Eu gosto muito de fazer chili pra gente comer com pão, com nachos, sabe? E tomar, às vezes é um café, outras vezes é uma cerveja. Se são amigos, eles costumam ficar aqui até tarde, sair daqui 2, 3 horas da manhã, e cerveja, e bate-papo, e 2, 3 tipos de patê, 2 pães eu faço, às vezes, 2, 3 tipos de pães. Eu gosto de receber as pessoas, Fabinho. Eu gosto muito que as pessoas venham na minha casa. Meus irmãos, por exemplo, eles vêm com bastante frequência na minha casa, e os irmãos da Eliane também. Eles frequentam bastante a nossa casa. Você precisa vir aqui. Ó, quando acabar a quarentena, a Dani tá comentando que a gente vai na sua casa para comer aí o seu banquete, viu? Olha, quando acabar a quarentena, eu vou cobrar de vocês essa vinda. E com certeza. Aliás, até falando aí nessa receptividade e comentando o que eu gosto de fazer, embora eu não seja um chefe como você e que entenda muito de cozinha, teve uma época que eu fazia muito macarronada quando eu recebia amigos em casa. Depois, o que eu gosto muito de fazer é estrogonofe, que é um prato fácil, rápido e legal para servir, né, com salada, batata palha. Olha, eu, Fábio, prefiro de frango, mas normalmente as pessoas preferem carne, né? E também gosto agora, a minha última tendência aí, me arriscando na cozinha, é uma outra macarronada com um molho simples, mas muito saboroso, que é o macarrão pesto. O Leandro Carneiro até acabou de entrar, ele aprova. Quando a gente viajou a última vez para a praia, eu fiz essa macarronada ao molho pesto. Dai, lembrando. E de sobremesa petit gâteau, verdade, Dai, muito bem lembrado. Deixa eu só, para a gente começar a falar aí de alguns temas que a gente vai trabalhar, eu trouxe uma frase para a gente pensar um pouco aí os banquetes. Os banquetes são redes de sociabilidade, escolas de civilidade e pontes entre o universo doméstico e político, o privado e o público, o profano e o sagrado. As refeições públicas são elos com o passado que tecem laços para o futuro. Yves Chemer. O Yves, ele é um cientista político que pesquisa como a gastronomia e os banquetes, né, eles estão atravessados por questões de sociabilidade política. Numa outra passagem, inclusive, ele fala como os banquetes, historicamente, eles são usados como estratégia de estabelecer laços e também fazer um reforço cultural, né, de práticas, né? Se a gente pegar os pratos que são servidos nas regionalidades do Brasil ou mesmo o mundo afora, sempre traz o saber popular e uma série de tradições que vão passando entre profissionais, pessoas no seu cotidiano. E, portanto, a gastronomia, né, a alimentação, ela é atravessada por cultura e os banquetes por questões políticas. Ele até dá um exemplo que, desde a antiguidade clássica, os grandes povos, né, no Mediterrâneo, se a gente pegar a Cleópatra, todos os atos políticos, eles eram regados aí por banquetes como uma forma de estabelecer pontes, né? E ele é feito de diversas formas, né? Eu lembro de um aniversário de uma amiga minha no ano passado que ela convidou vários amigos de várias partes do Brasil que se encontraram em Brasília. E o tema era comida mexicana. Ela fez um banquete com pessoas de várias localidades, não necessariamente pessoas que compactuam com a mesma leitura de mundo, etc. Mas esse momento de refeição, o banquete, é um momento de estabelecer laços, de troca,
de encontro com o multiculturalismo. E aí ele fala, então, dessa questão política, e até fecha dizendo que até hoje, né, se a gente pegar as reuniões do G7, né, que são as 7 maiores potências industriais do mundo, quando há esses encontros, eles são mediados aí por esses banquetes, né, em que essas lideranças, nessas diplomacias, se usa do banquete para estabelecer pontes, né? E aí, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você comentou da sua esposa. O que você gosta de cozinhar para sua esposa, considerando que a cozinha, o paladar, ele também está ligado às relações sociais, enfim. O que você gosta de fazer para ela como uma forma de tanto reforçar o afeto como essa relação aí social, política que a gente tem em todos os âmbitos da vida? Muito bem. Por sinal, ela acabou de entrar aí, Fábio. Pinheiro 4254. É sua esposa? Eliane. Oi, Eliane, seja bem-vinda. Isso. Fabinho, a Eliane, ela não come carne. Ela não come carne, é engraçado isso. Ela não come carne não é por nenhum aspecto religioso ou qualquer outro que seja. Ela não come carne porque não gosta. Ela não gosta de carne. Cozinhar para a Eliane é um trabalho para um excelente cozinheiro. Precisa ser meticuloso. Por exemplo, a Eliane, para ela comer um filé de frango ela come frango e peixe, ela não come carne de vaca, assim, sabe? Ela não gosta de carne bovina. Mas se eu vou fazer um filé de frango para a Eliane, por exemplo, Fabinho, ele não pode ter nada de gordura, ele não pode ter nenhum nervo, ele não pode ter absolutamente nenhum detalhe que ela vai achar, na hora que ela pôr na boca, ela vai achar. A Eliane é uma pessoa que é difícil cozinhar para ela, porque a Eliane não come cebola, a Eliane não come a maioria dos condimentos, ela não come quase nenhuma erva, sabe? Se eu colocar, por exemplo, alecrim num prato, ela não come. Se eu colocar cebola, ela não come. Então a Eliane é extremamente exigente. Tem muita coisa que às vezes eu vou servir para alguém, ou até muitas vezes quando eu fui vender alguma comida, eu primeiro dei para a Eliane provar, porque ela é muito criteriosa. Ela prova se tem uma carne com um molho, um frango num molho, por exemplo, ela prova primeiro o molho, depois o frango com um molho. Tá entendendo? Ela é muito criteriosa. Aqui em casa eles são bem exigentes em relação a isso, assim. Mas ela tem um problema que eu costumo citar para as pessoas. Problema não, Fabinho. Ela tem um detalhe que eu costumo citar, já até conversei com você uma vez sobre isso, que a Eliane tem paladar infantil. Sabia que você ia falar isso. Ela, por ser uma pessoa muito exigente para alimentação, Fabinho, eu já sei, aliás, claro, nós estamos há 30 anos juntos, né? São 30 anos juntos, eu já sei o que ela gosta de comer. Então hoje já ficou mais simples para cozinhar para ela e para os meus filhos também, que agora que eles estão começando a desenvolver um paladar um pouco mais adulto, sabe? Abrir para algumas saladas, mas isso o Arthur e o Juliano. A Amanda ainda fica muito reduzido, sabe? Aquela coisa do sabor, ainda está muito ligado ao leite, sabe? O paladar infantil, a pessoa ainda está muito próxima do leite. Então tudo que ela quer, se ela quer uma pizza, ela muitas vezes até só a massa ela gosta, não gosta de recheio, não pimentão de forma nenhuma, não, cogumelo então nem pensar, sabe? Esse tipo de coisa. Ela quer algumas coisas sempre ligadas a requeijão, a leite e tal. Tá mamando ainda, né? Aliás, Delmas, eu até confessei para você que não sei se por o fato de eu ser do interior, eu tenho um pouco do paladar infantil. Eu gosto muito de alimentos com leite, tomar leite, mas tem algo em comum que eu tenho com a sua esposa,
que eu também, quando eu preparo frango, e curiosamente hoje eu fiz frango, eu gosto também de tirar muita gordura. E por falar em cozinhar, eu cozinhei algumas coisas hoje. E eu trouxe aqui, nessa panelinha, uma coisa que eu cozinhei. Eu quero ver se você adivinha o que tem dentro dessa minha panela, ou quem tá aí na live adivinha o que tem dentro da panela. Estrogonofe. Estrogonofe? Não acertou, não. Ai, caramba. Arroz. Acertou! Arroz. Não dei nem chance pra ninguém tentar, Fabinho. Não deu. Você poderia perguntar por que não mexe no meu arroz? Então, isso aí é uma coisa curiosa. Primeiro que eu gosto muito de arroz, Fábio. Eu gosto muito mesmo. E eu sei até para quem que eu puxei isso, né? Como diz o pessoal do interior, quem você puxou, né? Eu puxei meu avô. Meu avô era um cara que o arroz do almoço ele não comia na janta. De jeito nenhum, sabe? Ele não comia o mesmo arroz no jantar. Você tinha que fazer um arroz novo para ele. Então, isso. Eu gosto de comer arroz, Fabinho. Arroz, por exemplo, só arroz com uma salada. Você tá entendendo? Só arroz com tomate picado e azeite. Eu gosto muito de arroz. E eu preparo o arroz, eu evito ao máximo preparar o arroz com um líquido que não seja fundo. Uma live para entender o que é fundo, o que é caldo. Então eu uso caldo. O que eu mais gosto aqui em casa, eu uso muito, é um fundo de aves. Eu faço um caldo de frango para fazer o arroz. Eu não gosto de arroz feito com água. E bastante gente me conhece, mesmo na gastronomia, me conhece por esse gosto pelo arroz, assim, sabe? Muita gente sabe, não sei o quê. Eu já cheguei aí num restaurante, por exemplo, e cheguei lá, era um aluno, um ex-aluno de bastante tempo, e ele mandou 3 tipos de arroz, assim, na mesa e tal, e eu falei, meu Deus do céu, sabe? E aí depois veio o garçom e falou, olha, ele tá pedindo para você provar os arrozes que a gente faz aqui e tal. Aí, então eu sempre fui meio ligado ao arroz. E há algum tempo atrás eu fui fazer a convite de um programa de televisão. Pode falar, Fabinho, de quem é? Pode, claro. Claro, né? Eu fui Olha a Eliane falando que ama arroz aí. Ela adora meu arroz. Eu fui fazer o programa do Edu Guedes. E quando eu cheguei no programa, ele me convidou para ir ao programa para fazer arroz. Ele teve uma discussão antes, ele falou, pô, vai lá no meu programa para fazer arroz, tal. Aí eu falei, vou lá fazer arroz. Aí quando chegou lá no programa, até foi uma coisa engraçada, que ele falou assim para mim, ele falou, eu vou te mostrar, falando mais ou menos como é que tá a audiência, pra você ter uma ideia. Eu falei, olha, Edu, vamos fazer um negócio, você cuida da audiência, eu cuido do arroz, cara. Eu não consigo pensar, se eu tô fazendo arroz, eu não consigo pensar em mais nada. Aí ele falou, não, tudo bem, beleza. Aí comecei a fazer arroz e durante o preparo do arroz, na minha forma de ver, Fabinho, depois que você coloca o líquido no arroz, você não pode mais mexer. Você não pode mais mexer nele. Se você tocar no arroz naquele momento, você vai liberar o glúten, você começa a desenvolver glúten e o arroz começa a grudar. E aí eu comecei a fazer o arroz ao vivo, e depois que eu joguei e falando, e ele interpelava de vez em quando, assim, quando eu joguei o líquido no arroz, ele pegou uma colher e veio com a colher na minha direção. E eu comecei a olhar aquela coisa que pra mim parecia câmera lenta, Fabinho. O cara vindo com a colher na minha direção, e aquilo ao vivo, né? E quando ele foi pôr a colher no arroz, eu falei, não mexa no arroz. Pronto. Foi o que bastou, Fabinho. Que bastou. Aí até na feira eu tô andando de vez em quando, os caras gritam, não mexa no arroz. Que legal. Legal, foi uma coisa bem legal. Oi. E por falar, não mexa aí, né? A gente está comentando sobre os banquetes, as refeições, como um ato, além de sociabilidade, uma questão política. Por isso que na nossa live a gente propôs falar sobre hospitalidade e gastronomia numa perspectiva crítica. Para começar a nossa reflexão, não sei se as pessoas aí que estão assistindo a live assistiram, se você assistiu aquele filme O Poço, o filme espanhol que está na Netflix.
e que ele, a partir de uma leitura, né, de um mundo, um contexto, uma realidade distópica, traz uma série de elementos de concretude da vida também, né? Eu não vou dar spoiler para quem não assistiu o filme, mas ele trata de uma sociedade, né, desigual, em que o banquete permeia toda aquela estrutura social, em que as pessoas mais abastadas ou que estão acima, né, numa hierarquia social, elas têm acesso melhor a esse banquete, e aqueles que estão lá embaixo não têm acesso a esses itens, né, de alimentação. Curiosamente, né, o filme, embora ele seja uma distopia, ele trata de uma série de questões sociais reais e concretas. Se a gente pegar alguns relatórios recentes, né, a gente tem um da ONU que aponta que isso em 2019 a gente já passava de 820 milhões de pessoas que passam fome no mundo. No Brasil, segundo matéria do Globo, a partir desses relatórios, já em 2018, a gente via ampliar o número de pessoas que passam fome, e a gente só no Brasil a gente tem aproximadamente 5 milhões de pessoas que não têm acesso a uma alimentação digna. Portanto, quando a gente fala de banquetes, de gastronomia, né, esses rituais atravessados por cultura, de relação social, o que está implícito se a gente pensar numa lógica global, né? Quais são os paradoxos que a gente observa aí, né? E aí eu queria que você comentasse o que você pensa sobre isso, para a gente aí começar essa perspectiva crítica associando, né, a hospitalidade pública, né, esse acolhimento do outro, pensar na coletividade, bem como as desigualdades. Muito bem. Esse filme foi talvez uma das melhores coisas que apareceram envolvendo gastronomia nos últimos tempos, Fabinho. Sinceramente, ele explica de forma muito clara, assim, uma situação mundial, né? Ele explica de forma muito clara o capitalismo, ele explica de forma muito clara os níveis sociais e ao que se tem acesso, né? Ao que alguns têm acesso e outros não. Cozinhar é um ato político. Não há como desvencilhar isso. Cozinhar é um ato político. Quando você cozinha e você compra de um produtor próximo da sua casa, você está tendo uma atitude política. Quando você compra, quando você vai no restaurante de uma pessoa que tem uma visão conhecida no mercado, você está apoiando, você está praticando política. Não há como desvencilhar isso, Fabinho. E a responsabilidade pela situação de fome no mundo é nossa, é de todos nós. Ela é dividida entre todos nós. Você não consegue ficar isento de uma situação de fome em qualquer lugar que esteja no mundo. Eu sempre digo isso para os alunos e torno a dizer, Fábio, você nunca será rico. Nunca. Enquanto tiver uma criança pedindo esmola no semáforo, pedindo comida no semáforo. Você pode até ter dinheiro, mas ser rico é outro assunto. Você está entendendo? Então, eu acho que a comida, a gastronomia, o ato de comer, o banquete, o ato de servir, o ato de receber, a hospitalidade, a gastronomia, que são os nossos assuntos bases de hoje, eles são atos políticos sempre, Fábio. Você vai sempre estar dando um pitaco político com tudo que você faz, com a forma que você se veste, com a forma que você procede, com a forma que você escreve, com a forma que você cozinha, da forma que você compra, o que você come. As pessoas precisam começar a enxergar isso, Fabinho. Sabe? As pessoas, de forma geral, precisam começar a enxergar o quanto o que ela consome tem relação com a política do país e do mundo. Você está entendendo? Porque dependendo de quem ela compra, ela alimenta ou não uma rede que muitas vezes está escravizando, que muitas vezes está usurpando
populações, dizimando populações por aí. Um cara que, para obter lucro, acima de tudo, ele não mede esforços. Você está entendendo? Eu estava conversando outro dia com um outro professor, até ele saiu comigo de carro aqui de casa e eu fui mostrar para ele uma região perto da minha casa aqui, onde tem umas mansões, assim, coisa muito grande. E eu li uma matéria um tempo atrás, Fabinho, e uma coisa bem engraçada. Não existe a possibilidade desse cara ser milionário dessa forma sem ter, no mínimo, passado em cima de muita gente. Não há como. Ou então, essa riqueza financeira dele, ela vem de pessoas que passaram em cima de muita gente, que de alguma forma cometeram coisas horríveis, terríveis. Não tem como. Não tem como. A gente sabe a história dos barões, dos grandes barões do café, que estão hoje presentes ainda no nosso país. Nós temos várias regiões do Brasil que as terras são e sempre serão de algumas famílias. E nessas terras, as grandes plantações, as plantações de café, de soja, ou seja, a gastronomia, são e sempre serão na mão de algumas famílias. Então o que você consome está sempre ligado a enriquecer um cara desse ou ajudar um comerciante da esquina a colocar a filhinha na escola de balé. Quando você compra do pequeno produtor, você ajuda esse cara a comprar um tratorzinho melhor para ele trabalhar, a cobrir a horta dele. Então a gente precisa começar a calcular tudo que compramos. E aí você traz até duas perspectivas que eu pensei aí como exemplos para ilustrar. Tanto o consumo de alimentos do MST, que não só pensa numa lógica de produção mais sustentável, agroecologia, né, mas também de ressignificar essa lógica fundiária, né, em que a produção não fica sobre responsabilidade ou os lucros, né, único exclusivamente de um proprietário único, exclusivo, né? O MST, essa questão da sustentabilidade, promove uma reflexão sobre reforma agrária, redução de desigualdade. Então, pensar em consumir esses restaurantes, né, essas empresas na área de alimentação, em que incentiva essas iniciativas, é um ponto importante. Outra questão que você traz é a riqueza, né? Se a gente pegar a tecnologia existente hoje em produção de alimento, a gente teria condição de alimentar todo o planeta Terra. Esse é o grande paradoxo. A gente tem possibilidade de condições de manter todas as pessoas alimentadas. Entretanto, a gente não faz isso porque dentro desse sistema, e não estou querendo dizer que exista um outro sistema, obviamente, melhor em todos os aspectos. O fato é que esse sistema, tal qual ele é organizado, esse modo de produção, ele produz tamanhas que direitos sociais básicos como alimentação, ele é negligenciado. E se a gente pegar num contexto como o de agora, que daí a gente pode pautar, de pandemia, se agravam essas desigualdades, né? As vulnerabilidades, os direitos sociais, eles acabam sendo mais ainda evidenciados, né? Se a gente pegar esse momento de pandemia, muitas pessoas estão novamente entrando aí nos índices de fome, de miséria, pessoas em situação de rua, famílias que perderam o emprego, estão sem fonte de renda. E aí, quais são as ações, né, que a gente, enquanto ator social, a gente pode desenvolver? A gente pensou em duas reflexões, né, em pensar em redes de solidariedade e caridade. Como que você vê isso, Delmas? É bom você falar sobre isso e tocar no assunto da pandemia, sabe, Fábio? Porque, inclusive agora, alguns grandes empresários da gastronomia, durante esse confinamento que nós estamos sendo obrigados a fazer, e o que eu acho que tem que ser feito, porque as vidas são mais importantes, né, sempre. Mas alguns grandes empresários, logo no começo, eles se posicionaram.
Eles se posicionaram. E quando eles se posicionaram, eles puseram as cartas na mesa de como eles pensam. Então, nós somos obrigados, Fabinho, a fazer uma reflexão a respeito da forma como esse cara se posicionou. Você está entendendo? E se ele se posicionou de uma forma não pensar nas vidas, nós temos que nos manifestarmos politicamente. E muitas vezes nos manifestarmos politicamente é não comer lá. Não comer lá no estabelecimento desse cara. Isso é um manifesto político. Eu não sei, Fábio, em que momento da história nós deixamos de lado uma pessoa caída na rua. Eu não sei qual foi o primeiro ser humano que passou por uma pessoa caída na rua e deixou de dar atenção. Porque isso deveria ter sido retomado, isso deveria ter sido repensado de alguma forma. Não é possível a quantidade de pessoas que a gente vê vivendo em situação extremamente crítica. E isso para nós se torna cada vez mais uma coisa indiferente. 8.600 mortes está virando uma coisa indiferente. Eu ouço muita gente falando que é pouco. É pouco comparado ao quê? Isso foge do controle racional. Você entende, Fabinho? Mas tratando também desse aspecto que você trouxe à tona, que é o lance desse doar, né? Como você falou, Fabinho? Eu falei, seria ou rede social de solidariedade ou caridade, né? Que são duas perspectivas para a gente pensar. Isso. Você sabe que há algum tempo atrás, um aluno que inclusive é em comum, meu e seu, que é o Marquinho, o Marco, você sabe quem é que eu estou falando? Gazula, ele mesmo. Ele quietinho, ele começou a fazer um trabalho e doar refeições ali próximo do bairro dele, para pessoas em situação de rua, tal, esse tipo de coisa. Aí depois ele começou a receber algumas doações, né, em dinheiro, inclusive. Ele falou para mim, ele chegou a falar comigo pela rede social e falou: Delminhas, tem gente me entregando dinheiro, depositando dinheiro na minha conta, então eu vou ter que postar alguma coisa para poder dar uma satisfação sobre esse dinheiro que está entrando na minha conta. Mas foi uma coisa que você notava com muita clareza, que foi exclusivamente para dar uma satisfação, Fabinho. Agora, eu, sinceramente, eu tenho visto um show de horrores na internet, um show de horrores, que na verdade é um show de horrores que já acontece há muito tempo, que está ligado também a um turismo de horror, que são pessoas que fazem questão de fazer algum tipo de trabalho de ajuda às outras pessoas somente para postar. Somente como uma forma de você ganhar notoriedade, como uma forma de você ganhar likes, isso. Então, Fabinho, eu não sei sinceramente onde foi que começou a coisa, sabe? Agora, eu acho que sempre há tempo de se corrigir, sabe? Sempre há tempo de se corrigir. Eu acho que da mesma forma que isso está acontecendo, eu sei que tem muita gente trabalhando com seriedade, tem algumas igrejas trabalhando com muita seriedade, anonimamente, tem muitas pessoas trabalhando anonimamente, porque num ato como esse, o anônimo faz parte. Não tem como. Que é até um conceito que a gente escuta, né? Porque, como você disse, né? É um segmento, inclusive, que tem despontado, crescido aí, que é o volunturismo, que são viagens congregadas com ações de caridade e ação social. Claro que elas podem ter algo muito genuíno e positivo, né? Se a gente pegar os conceitos de hospitalidade, ele historicamente está associado ao acolhimento do outro, do viajante, do nômade. Claro. E as práticas de acolher, receber o outro e respeitar a sua alteridade, ele já é um princípio hospitaleiro.
a igreja, ela difundiu a prática da caridade e muito, né, a partir até da filosofia do Santo Agostinho, que depois é retomada na Idade Média, associando a caridade como um princípio de hospitalidade. A caridade enquanto um desígnio, né, um princípio de amor. Eu dar ao próximo, né, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. São referências importantes que associam a hospitalidade ao bem receber, ao acolher. Mas também é importante, numa perspectiva crítica que a gente traz aqui, que a gente precisa distinguir a diferença de formar redes de solidariedade e a caridade. Porque a caridade, embora ela possa ser genuína e ela tem todos esses princípios de amor e acolhimento, ela também expressa uma relação de poder daqueles que ajudam e que estão numa relação assimétrica, né? Numa situação de privilégio perante aqueles que é ajudado. E a igreja, ela por muitos anos fez isso. Eu não me esqueço, um tempo atrás, eu estava entrando num supermercado em Americana e uma mulher me parou e falou, olha, a gente está arrecadando alimentos para levar numa aldeia indígena no sul do estado de São Paulo. E ela comentou que era uma aldeia indígena e que eles iam tanto levar os alimentos quanto a palavra. E aí eu peguei e falei assim, bom, eu acho que é legal vocês fazerem essa arrecadação, fazer essa troca, mas por que levar a palavra? Não dá para levar só o alimento, né? Você não falou para ela, não dá para levar só o alimento, né? A palavra a senhora pede para quem tiver interesse. É justamente porque, e a gente viu isso desde o processo de colonização, que essa caridade, essa ajuda, ela também é atravessada por uma questão política de poder, né? De dominação, de sobreposição cultural. E aí a gente até tem um termo que é muito falado, né, nas críticas e na análise dessa prática do voluntarismo ou das caridades aí, por visibilidade, que é a síndrome do branco colonizador. É um conceito que transporta essa lógica dos europeus que colonizaram determinadas populações com o argumento de catequizar, de ajudar, mas que na verdade dizimou aquelas culturas, apagou as suas memórias. Portanto, quando a gente fala, mesmo hoje, nesse contexto de crise social que a gente vive, o afeto, o acolhimento, essa hospitalidade pública, ela é necessária. Mas a gente não pode deixar de considerar que a alimentação é um direito social. Portanto, responsabilidade coletiva do Estado, não só da caridade e ajuda de alguém que voluntariamente vai fazer algo. Além do mais, como você disse, né, a gente não pode usar disso como uma ferramenta de visibilidade, de protagonismo. E a gente vê isso historicamente. E Charles lá da Inglaterra, sei lá qual é o deles lá, que vai em comunidades africanas, faz selfie, aparece lá jogando futebol, e na cena, né, na imagem, ou mesmo aquela BBB, né, aquela a sister lá, esqueci o nome dela, Rafa, alguma coisa, que tinha visibilidade por conta das suas ações sociais. Você vê que as fotos, ela está em primeiro plano, e as pessoas que ela ajuda são parte de um contexto, né? Reforça uma série de generalizações, como se o continente africano fosse só miséria. E esse é um cuidado quando a gente faz uma ação social, de evitar reforçar estereótipos, generalizações. E aquele que ajuda, que pratica essa ação de amor, ele não pode ser ele o protagonista. Ele tem que ser alguém que corresponsável pela situação, não esquecendo as obrigações do Estado, porque senão a gente entra nessa lógica, como diz aquele conceito, da síndrome do branco colonizador, que traz o progresso, que traz a sabedoria, que traz a cultura, e o outro é só um primitivo, enfim. Então, para a gente ver como a alimentação, mesmo nesse momento em que a gente pauta, né, isso e o trabalho que muitas instituições fazem, é importante para a gente pensar na lógica política das refeições. E aí, só para finalizar, se faz um trabalho legal, a gente pode pegar a pastoral lá da Arquidiocese Miguel Arcanjo, do padre Júlio Lancelotti, que há anos trabalha com população em situação de rua.
mas não deixa de tensionar também as responsabilidades do Estado, se posiciona politicamente, não dessa assistência, essa caridade, simplesmente por visibilidade ou status social, né? É importante a gente identificar esses exemplos, enfim. Na verdade, essa foto correu no grupo da minha família, tal, de uma pessoa que ela está fazendo uma coisa muito bacana. Ela abre a garagem dela nas terças e quintas, parece que é quando passa os coletores à noite, né? Geralmente à noite. Ela abre a garagem e recebe eles, Fabinho. Às vezes fazem foto e tal, mas ela, pelo que eu percebi, ela não aparece nas fotos. Aparece eles jantando, às vezes fazendo um lanche, ou muitas vezes só um café com um bolinho, alguma coisa assim, no calor, água gelada. Nossa, eu achei isso maravilhoso. Mas, Fabinho, eu queria falar uma coisa para você. Referente ao que você disse há pouco, que é esse colonialismo branco. Às vezes eu tenho a impressão, Fabinho, que a sociedade mantém esses povos ali só para de vez em quando fazer alguma coisa. Porque se vai até lá para levar, por que não os tiram de lá? Por que não é feito imediatamente? Por que não se reúne do mesmo jeito que se reúne para comprar outras coisas? Por que a humanidade não se reúne para tirá-los de lá? Então me parece que a sociedade também prefere manter essa colônia como se fosse um zoológico, que de vez em quando você pode ir lá e fazer sua selfie, e mostrar que você está milionário, dando um pouco de alguma coisa, e expressar algum tipo de caridade. O homem, Fabinho, quando eu digo homem, é o homem e não a mulher. O homem, o esforço para ele não sair fazendo besteira no dia a dia, esse esforço tem que ser diário. Porque o homem, quando ele acorda, os passos dele normalmente são direcionados a idiotices. Ele precisa ter um controle diário para não sair fazendo merda. Sabe, Fabinho? Para não sair sendo homofóbico, para não ser machista, para não fazer piadinha machista, para não fazer piadinha racista. Isso é um esforço diário do homem. O homem tem que todo dia, o homem inteligente, o homem que está antenado, que está vivendo o mundo atual, ele tem que estar sabendo que ele precisa se corrigir constantemente. Porque normalmente você sai fazendo alguma besteira, no mínimo falando alguma besteira, alguma piadinha que ofenda alguém, que ofenda algum gênero, ou que ofenda alguma minoria. Você entende? E isso, num ambiente micro, também acontece no macro. A gente, como sociedade, uma grande parcela da sociedade continua ofendendo, continua dizendo que aquilo é inferior, que aquilo não pode ser tratado como igual, que essas pessoas não alcançaram nada na vida porque não fizeram tanto esforço, que essas pessoas vivem na favela porque querem. Porque essa pessoa vive na rua porque ela quer. Eu não viveria na rua. Ué, mas não é de você que nós estamos falando. Nós estamos falando dessa vida e não da sua. Estúpido. Então, esse tipo de coisa, ele também acontece no macro. Sabe, Fabinho? A sociedade também se expressa dessa forma. E acontece o que vem acontecendo. Essa desigualdade absurda, né? Esse capitalismo falido, porque agora com essa pandemia, inclusive, vai falir de vez o capitalismo. Sabe? Ele já está nas sombras e a tendência agora é uma falência total dessa desumanização que é a valorização do dinheiro. Ô Delmas, você estava comentando aí de uma série de desigualdades aí e temas muito interessantes quando a gente pensa os múltiplos percursos sociais em que os sujeitos experienciam, né? O filme que a gente até começou falando para pensar os banquetes, ele trata lá o Poço, né, de uma série de questões, né? A meritocracia, a perversidade das pessoas, né?
quando, por exemplo, um cospe no lugar que a outra pessoa ia comer. São várias questões que mostram esses paradoxos sociais que a gente pode refletir. E os banquetes, historicamente, né, como a gente disse, né, eles têm esse propósito de reforçar laços, afetos, proximidades, respeito. A gente pode pensar, então, em estratégias de transpor as regras, né, não escritas, mas em rituais compartilhados pela sociedade, como a gente faz nos banquetes, para a realidade social, né? E tem um texto que a gente está com o tempo acabando aí, e tem um texto que eu escrevi alguns anos atrás e eu queria compartilhar. Se chama Judas. Eu publiquei num jornal de Americana falando um pouco dessa hipocrisia, muitas vezes, quando a gente pensa nessas ações de caridade sem olhar as desigualdades, né? Judas AA, Judas Gaga. Foi em referência a esse título a música que a Lady Gaga tinha publicado, né, lançado, e que um monte de gente caiu criticando, enfim. Não haveria personagem melhor que ele. Sim, a música é sua. E é para você também que escrevo. Você que reza as 10 Ave-Marias, que ajoelha diante dos seus irmãos fiéis, que ora e proclama suas verdades em cima do altar e que recebe o corpo de Cristo. Você que traz o crucifixo no bolso, o terço na bolsa e a Bíblia junto ao paletó. Você que, unido a tudo isso, corrompe sistema, compra diplomas, suborna pessoas, abusa do poder, coloca seus cupinchas em cargos públicos e abusa da ignorância dos mais humildes. Você que está todos os sábados na missa ou no culto aos domingos e despeja comentários preconceituosos, tira proveito de situações que te favoreçam, desrespeitam seus pais ou filhos em detrimento de suas crenças e pouco se importa com alguém faminto que bate à porta do seu carro para pedir no semáforo. E se responde que ele está acima do peso e que parece estar bem alimentado e interessado em outra coisa, eu te digo, faminto por outras necessidades que a sociedade constrói e não o deixa apenas de barriga cheia, mas satisfeito de sonhos e farto de esperança. De que vale toda a sua fé se ela confere benefícios apenas a você e aos que te rodeiam? Não há lógica. E diante disso tudo, o traidor é você. Projeta-se em Judas que verá a traição de suas próprias crenças. Não adianta entregar roupas usadas e mantimentos a instituições de caridade, pagar o dízimo, escutar horas e horas de palavras santas, se na sua própria casa você se valer de uma cultura perversa, de opressão ao ponto de ver seu filho desnutrido de autoestima e ainda produzir interpretações alheias sem qualquer ação. Pouco importa se você planta uma árvore, mas destrói os sonhos de tantas pessoas sobrepondo seus interesses, construindo seu império edificado ou de poder. Qual seria o sentido de ajudar crianças com câncer se você nem nota as pessoas próximas que estão adoecendo por um trabalho injusto e insalubre? E suas crenças, seus ideais, quantas vezes serão negados pelo medo de se ver como traidor? Esse texto eu escrevi numa época em que eu estava também bem indignado com essa caridade ou essa solidariedade seletiva, quando a gente não olha para uma realidade num contexto ampliado, holístico. Se a gente pegar esse contexto atual de pandemia, a gente observa que no Brasil o grupo de risco não é necessariamente ligado a uma questão geracional, e sim de renda, de classe social. Não são as pessoas idosas que têm morrido mais, mas as pessoas das periferias. Ou seja, a gente precisa dessa lente crítica para olhar para as realidades. Desse encontro político, reconhecendo que todo ato é político, que a gente possa estabelecer pontes genuínas, sinceras e críticas, né, dessas relações existentes, né? O texto é digno de palmas, né, Fabinho? Parabéns, viu? O interessante disso aqui que é, Fabinho, a gente vai continuar. A gente vai continuar, não tem como.
essa forma de lidar com essa pandemia que está sendo... É porque, por enquanto, está morrendo só quem não importa, Fabinho. É como você disse, tá morrendo pobre, tá morrendo preto. E esses caras não fazem muita diferença para o macro. Eles não são importantes, sabe? Eles são importantes para a família deles. São 8.700, 8.600 mortes, se eu não me engano, o último dado. São 8.600 pessoas que a família está chorando. E não pode nem velar o corpo da pessoa. E esse ato de não sair, esse ato de ficar em casa, é uma coisa interessante que está acontecendo, porque não é só por você, é por você e pelos outros. Então, o mundo está sendo provocado a uma reflexão. Mas, infelizmente, Fábio, eu tenho que dizer para você, e acho ruim de dizer isso, mas nós estamos vivendo o império dos idiotas. Sabe? Nesse momento, o que acontece no mundo é o império dos idiotas. Então, ou a gente vai esperar passar, eu não sei, ou essa pandemia vai trazer algum ensinamento que vai fazer com que as classes se movam, que vai fazer com que as pessoas comecem a enxergar o outro de uma outra forma. Eu não sei, eu acho que tem pessoas dizendo eu já ouço versões, porque no começo eu ouvi coisas do tipo, nós não sairemos da mesma forma dessa pandemia. Agora eu já ouço também coisas muito sinceras, dizendo, sairemos sim. O cara que é um cretino, ele vai continuar sendo cretino depois da pandemia, sabe? Sairemos da mesma forma, e eu tenho que concordar com isso também. A não ser que de repente aconteça uma reflexão, porque eu acho que é do que o ser humano é carente, sabe, Fábio? O ser humano é carente de uma reflexão. As pessoas precisam conseguir parar e refletir o que vem fazendo, refletir que as suas atitudes têm consequências, refletir a criação dos seus filhos, como você cita nesse texto maravilhoso. Você sabe que um dos maiores orgulhos, eu falo isso para alunos direto, Fabinho, porque muitas vezes eu percebo num aluno ou outro aquela rispidez, aquela coisa do mandão, sabe? Eu não sei se você percebe, eu percebo num aluno ou outro, assim, aquele autoritarismo, aquela coisa do mandão. E eu sempre cito, quando estou batendo papo com eles em algum momento na sala de aula ou na cozinha, eu sempre cito a eles que uma das coisas mais importantes que acontecem na minha vida, Fábio, é que quando eu chego num ambiente onde meu filho está com os amigos, ele não se modifica. Meu filho não muda porque eu chego. Você entende? Meu filho continua sendo o mesmo cara que ele é na minha frente, que ele é sentado comigo à mesa. Esse exemplo seu traz valores muito fortes dentro da hospitalidade, que é o respeito à alteridade, singularidade das pessoas e o compartilhamento do afeto. Ser autêntico, né, em todos os momentos, é respeitar as nossas alteridades, né, as nossas singularidades. E também, né, eu acho que essa lente crítica que a gente traz, embora seja também até um conteúdo pesado, mas a gente buscou fazer com a nossa panelinha de arroz, com o nosso chá, de modo a pensar como que os afetos, né, eles são necessários para a gente promover uma transformação social. A gente tem 20 segundos para falar tchau. Delmas, obrigadão. Nunca foi tão rápido. Fabinho, obrigado. Todos os meus alunos que estão aí, muito obrigado. Todos os amigos, os alunos do Fabinho.